Ô, gente, Brasil, chegam notícias diretamente de Brasília, do Distrito Federal, porque o presidente atual, Luiz Inácio Lula da Silva, foi visto cabisbaixo à beira das lágrimas. Sim, gente, ele quase chorando, tá? Depois da notícia que chegou para ele nas últimas horas. Eu vou trazer para vocês essas informações, porque a situação de Lula, né, que nós achávamos que era estável, que ele tinha grandes chances de se reeleger nas próximas eleições presidenciais, muda completamente depois dessas informações que chegaram ao coração de Lula, né, gente? Eu quero que vocês deixem nos comentários: a vida era melhor quando o Bolsonaro era presidente ou a vida está melhor agora? Os preços estão mais baratos, né? Principalmente da comida, da gasolina, enfim, há mais possibilidades de um futuro melhor agora com o Lula e ele se reelegendo, ou vocês acreditam que a vida era melhor com o Bolsonaro naquela época? Vocês tinham mais poder de compra, a situação era melhor, enfim, eu quero que vocês deixem nos comentários, porque o comentário de vocês é sempre muito importante, tá bom, gente? Agora, o que me deixa preocupado não é Lula, não é Bolsonaro, mas sim o futuro do nosso país, principalmente as pessoas mais necessitadas, né, que sempre precisaram de um apoio do governo federal. Eu vou trazer para vocês essa tristeza que chegou ao coração de Lula, tá, gente? Que aponta, tá, o motivo, né, que está levando aí os brasileiros a acharem que as coisas não estão bem no país. E não é corrupção. O que está acontecendo e por que Lula está perdendo nas pesquisas para Flávio Bolsonaro? Pelo menos é o que diz as redes sociais e os jornais, os veículos de comunicação que estão notificando essa informação nas últimas horas. Mas antes que eu traga para vocês todos os detalhes, eu queria pedir para você se inscrever. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coração para todos. Aí de baixo também eu vou deixar para vocês o link dos meus outros canais e, mais uma vez, gratidão. A família segue crescendo, já somos quase 576 mil inscritos, quase 202 milhões de visualizações em todas as minhas redes sociais juntas. Flávio Bolsonaro supera Lula e assume liderança do segundo turno, aponta Atlas Intel. Bem, pesquisa mostra que senador tem vantagem numérica, mas continua em empate técnico com o petista. O senador e presidenciável Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, superou numericamente as intenções de voto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, apesar de manter empate técnico. No último levantamento do Atlas Intel Bloomberg, divulgado na manhã de hoje, quarta-feira, dia 25, em um eventual cenário de segundo turno, Flávio aparece com 47,6% das intenções contra 46,6% de Lula. Os pesquisadores ouviram 5.028 pessoas, ou eleitores, entre os dias 18 e 23 de março. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 1 ponto percentual. Bem, gente, os números é o seguinte, tá? Um eventual cenário de segundo turno. Chegou o Flávio Bolsonaro, chegou o Lula, segundo turno, que provavelmente é o que irá acontecer. O Flávio Bolsonaro, na pesquisa que foi divulgado hoje, tá, do partido PL, teria então, como eu disse para vocês, 47,6%. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, 46,6%. E os que não sabem, que iriam votar em branco ou nulo, são 5,8%, tá? São, né, 5,8% pode decidir para um lado ou para o outro. Bem, existem vários cenários, né, porque outras pessoas provavelmente irão se candidatar, né? O Tarcísio de Freitas quer ser candidato, o Zema também, o Ronaldo Caiado, o Ratinho, o Eduardo Leite, tá? Mas esses outros cenários, né, sempre colocam, quando há mais candidatos, por exemplo, um dos cenários, o Lula do PT, no primeiro cenário, 45,9%. O Flávio Bolsonaro vem atrás com 40,1%. O Renan Santos, do Missão, tem 4,4%, o Ronaldo Caiado 3,7%, Romeu Zema 3,1%, Aldo Rabelo 0,6%, ou seja, nenhum ponto, né, na pontuação aí na pesquisa. Enfim, são vários cenários. Quando é colocado mais candidatos junto com Lula e Flávio Bolsonaro, o Lula sempre fica na frente. Mas quando é um segundo turno, né, uma pesquisa de segundo turno, envolvendo o Flávio Bolsonaro e o Lula, então as coisas mudam e eles ficam bem empatados, né? E essa última pesquisa que saiu hoje, o Flávio Bolsonaro tem 1 ponto na frente de Lula. Isso não quer dizer que a direita de Flávio Bolsonaro vai ganhar as eleições, porque tudo pode mudar em questão de dias.
mas é assustador e, claro, né, deixa aí o Lula, toda a equipe do PT, da esquerda, preocupados, e ele foi visto, tá, gente, cabisbaixo e realmente, né, quase que chorando, porque ele acreditava que nessas próximas eleições, devido a tudo que ele tem feito, né, se você gosta do governo Lula, né, principalmente agora, que nós estamos aí em pleno emprego, né, só não trabalha quem não quer, se você acha que estão sendo injustos com o Lula, né, as pessoas se beneficiam às vezes do governo Lula, mas acabam votando no outro, né, é meio estranho isso. Pois é, e olha o que o Lula disse, tá, gente, depois que essa pesquisa saiu. Ele apontou um motivo que está levando aí os brasileiros a acharem que as coisas não estão bem no país. E não é a corrupção, tá? O presidente disse que o Pix e cartão de crédito estimulam o endividamento dos brasileiros, razão pela qual as conquistas do atual mandato não são validadas. Ao discursar ontem, terça-feira, durante uma conferência para produtores da agricultura familiar em Brasília, Lula analisou os motivos que levam o governo a viver um dos piores momentos em termos de popularidade no país. Segundo Lula, apesar de bons dados da economia, a percepção dos brasileiros é de que algo está errado. Há uma contradição na economia que é o seguinte: o desemprego é o menor da história, o crescimento da massa salarial é o maior da história, a geração de emprego é a maior da história, mas há uma percepção da sociedade de que as coisas não estão bem, porque as pessoas estão endividadas, disse Lula. Para o petista, as transformações dos meios de pagamento sem dinheiro em espécie, com Pix e pagamento por aproximação, além do cartão de crédito, seriam fatores que estariam associados ao endividamento dos brasileiros. Eu fico preocupado. Sabe o que acontece? Com esse negócio de cartão de crédito, a gente não vê dinheiro, a gente gasta mais. O Pix, a gente fica só no telefone pagando. Isso facilita muito a gente gastar dinheiro. Quando a gente não bota a mão no bolso, é só usar o telefone para pagar a conta, disse Lula. Que, né, realmente é mais fácil, né, gente? A gente às vezes não tem nem percepção, né, do volume que está sendo gasto, porque é só ali um clique, né, facilita as coisas. Mas mesmo assim eu acredito que o Pix, os cartões de crédito, cartões de débito, né, é uma das melhores coisas que aconteceu para a nossa sociedade, né? O dinheiro já ficou para trás, o espécie, né? Então a gente tem que aceitar que o mundo vai evoluindo realmente. O petista arrematou dizendo que está querendo descobrir por que todos nós estamos devendo muito. Nessa investigação pessoal, o petista parece culpar os brasileiros por não saberem gastar e não por viverem numa conjuntura desafiadora no país. Bem, pessoal, eu quero que vocês deixem aí nos comentários, né? De um lado a gente vê aí o pleno emprego, né? As pessoas podendo se alimentar com uma variedade maior de comida, né? Porque se a gente for parar para pensar, né, gente, a comida está bem mais barata, né? Uma garrafinha de óleo mesmo, né, chegou a custar, né, alguns anos atrás, praticamente R$10, hoje você compra aí por R$5, R$6, a carne está mais barato. Agora assusta o valor da gasolina, né, que tem subido muito, né? Mas isso não é um problema exatamente do Brasil, né? Pelas guerras que estão acontecendo, né, envolvendo aí os Estados Unidos e o Irã, né? E vocês sabem que a oferta de gasolina no mundo diminuiu pelo menos 20%, porque o Irã, né, ele controla ali aquela faixa ali do mar e não está deixando, né, os navios com a gasolina passar, né, gente, com o petróleo. E isso realmente acaba fazendo com que nós tenhamos que pagar mais pela gasolina, mas é algo temporário, né? Eu acredito que nas próximas semanas isso vai mudar. Aliás, o preço do petróleo, do barril de petróleo já diminuiu, já está a menos de $100, e isso é um bom sinal para todos, né? Porque as guerras, elas não trazem benefícios para ninguém, né, gente? Elas simplesmente acabam, né, fazendo com que o mundo evolua, né, mais devagar, né? Isso não é legal, realmente. Agora eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam da preocupação do Lula, né, gente? Porque imagina só se o Lula perde essas eleições, eu acho que ele não ficaria muito feliz, né? Apesar da idade dele, né? Eu acredito que ele quer continuar trabalhando para o povo brasileiro. E nós já sabemos, né, que se Flávio Bolsonaro ou qualquer outro candidato da direita ou da extrema-direita ganhar, os benefícios, todo o apoio, né, que a população mais pobre tem, acabará de vez. E eu não sei se isso seria benéfico para o país. Deixem nos comentários o que vocês acham sobre isso tudo. Um grande abraço, fiquem com Deus
e eu volto daqui a pouquinho no próximo. Até já!